Olá, saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema importante da fé cristã. Vamos falar o evangelho fora da caixinha, com bom senso, com coerência. E o vídeo é sobre um texto de Apocalipse, que até hoje dá muito o que falar. Quem são os 144 mil? Ali de Apocalipse capítulo 7. Será que esses 144 mil são de fato os únicos que morarão por toda a eternidade no céu com Deus? E os demais morarão apenas em uma terra transformada? Vamos falar sobre este assunto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Deixe a sua curtida, o seu like, porque é muito importante. Vamos ao texto, aqui é Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Está escrito assim, ó. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Primeira coisa que você tem que entender quando for ler o livro de Apocalipse. Ele é um livro simbólico, tá? Então muita gente fica apavorada quando está lendo Apocalipse porque lê coisas realmente, vamos colocar assim, extremamente diferentes, né? Então você, para ter uma base, eu até anotei aqui, em Apocalipse você lê a respeito de gafanhotos que tinham aspectos de cavalos e que tinham rostos humanos, tá? Em Apocalipse você lê que quando João viu aquilo que era a semelhança do Filho de Deus, da boca dele saía uma espada aguda, e alguns interpretam que a língua dele era essa espada. Outra coisa que aparece em Apocalipse, uma mulher vestida de sol, tá? Outra coisa que aparece em Apocalipse, um dragão vermelho, tá? Então nós precisamos entender que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Para a gente começar a conversar sobre isso, tá certo? Todos os sensacionalistas do livro de Apocalipse tentam transformar o que é simbólico em algo literal. E quando fazem isso, acabam assustando as pessoas. O livro de Apocalipse ele deve ser considerado como um livro de símbolos. Muita dessa simbologia já se cumpriu ao longo dos séculos, e nós precisamos entender isso. E também, outra coisa importante ao ler qualquer tipo de profecia bíblica, não somente as que estão em Apocalipse, como também as que estão em outros livros da Bíblia, em que parte, eventualmente, da história essa profecia poderia ter se cumprido. Por exemplo, quando o Apocalipse fala do número 666, você sabia que grande parte dos teólogos sérios associam a besta e o número 666 ao imperador Nero, que na época era um grandioso perseguidor dos cristãos? Pois é. Então, toda vez que você lê o Apocalipse, você tem que levar em consideração que, além de ser um livro simbólico, muitas dessas profecias já teriam se cumprido, tá? E também não tem que ficar todo preocupado com esse livro, porque o espírito do Evangelho, o todo do Evangelho, nos incentiva a confiar em Deus o nosso amanhã, tá certo? Então, independentemente de todas as visões escatológicas, de todas as visões ideológicas, teológicas, a fé cristã ela tem que ser simples. Se você complicar a fé cristã, você endoida. Tenha uma fé cristã que esteja embasada nas virtudes de Cristo, aquilo que ele ensinou para você aplicar no agora, para você aplicar no hoje. E aí você não se perde, tá? Mas está claro que o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Então quem são os 144 mil? Eles são os únicos que herdarão o direito de ficar para sempre ao lado de Deus no céu? Não, queridos, não. Os 144 mil é uma simbologia de plenitude. Tá? Não significa que sejam 12 de cada tribo. Se você continuar a ler o texto, você vai chegar aqui no versículo 9. Olha só, no versículo 9 está escrito assim: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão,
a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então, você já percebe aqui uma distinção clara entre o que acabou de ser dito com uma outra visão que engloba muito mais pessoas. Então, a base do livro de Apocalipse, como a base de qualquer outro livro que você for ler, é procurar aquilo que é atemporal. Os textos que inspiram Jesus, esses textos são atemporais. Então, quando você aprende a ler a Bíblia nessa perspectiva, na perspectiva que existem textos que são obsoletos, existem textos que já se cumpriram, existem textos que ainda vão se cumprir, existem textos que, enfim, são simbólicos. A sua perspectiva maior, e a de todo cristão, é por isso que nós nos chamamos cristãos, né? É que a gente tem que enxergar Jesus no texto para a aplicabilidade do agora. Tá? Então você está lendo o Apocalipse. O que eu posso pegar do Apocalipse que seja para minha aplicação no momento? E aí você vai encontrar textos como, por exemplo, Apocalipse 19:13, que declara que Jesus se chama a palavra de Deus. Daqui você tira um exemplo lindo de que a palavra de Deus ela não é um livro, ela é uma pessoa. A palavra de Deus de verdade é Jesus. E tudo aquilo que se enquadra, que se alinha, tudo aquilo que é compatível com Cristo é lindo de se aplicar na vida. Tá? Então, o pessoal que está perguntando aí, a gente sabe que tem grupos religiosos, né, que defendem, até os Testemunhos de Jeová são, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que seja o maior grupo que defenda que os 144 mil seja a totalidade dos eleitos que morarão no céu. Eles não aprenderam a distinguir entre simbologia e verdade do Evangelho. Tá? 12 mil de cada tribo é símbolo. 12 mil de cada tribo é uma representação da plenitude do todo. Se usa muito números em qualquer livro que seja simbólico. Tá? Mas aprenda a extrair de qualquer texto, qualquer profecia, aquilo que tem a ver com as virtudes que Cristo ensinou e que tenha uma aplicação para o nosso agora. E aí você nunca vai se perder. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos em frente.